Para meditarmos na Palavra de Deus, vamos ler em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar significa recusar-se e aceitar passivamente uma situação, padrão ou realidade imposta, buscando autenticidade, mudança e crescimento, em vez de se resignar ou se moldar a algo que não serve. Experimentar a vontade de Deus refere-se a um conceito espiritual e teológico, frequentemente baseado na Bíblia, especificamente em Romanos 12, 2, que significa discernir, vivenciar e comprovar o plano de Deus para a vida, que é descrito como bom, agradável e perfeito. Imagine-se diante de uma experiência vivida de muitos anos que você viveu dentro de um ensinamento em que muitas coisas era tido como pecado e você baseou todo esse conhecimento, essa experiência de vida na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é fiel, ela não muda. Jesus Cristo não muda. O Espírito Santo não muda. A palavra é fiel. E o mundo, ele tem três características para a palavra mundo: mundo geográfico, mundo espiritual e mundo humano. Essas três palavras, elas se referem a uma parte exclusiva. E nesse versículo de Romanos 12 e 2 diz: E não conformeis com este mundo. Este mundo, aqui neste versículo, está especificamente falando sobre o mundo humano. As pessoas é o mundo humano. Se fosse falar mundo geográfico, eu falaria da Terra. Se fosse falar do mundo espiritual, estaria falando dos anjos, dos espíritos, daquilo que não é carne, mundo espiritual. Mas aqui nós estamos falando do mundo humano, físico, pessoas. E a palavra de Deus diz para não se conformar com este mundo. O mundo jaz no maligno. Então a palavra de Deus diz que o mundo, pessoas, está no maligno. Por quê? Porque o diabo com os seus anjos que eram coordenados por ele no céu, se rebelou contra Deus e caiu milhares e milhares de anjos que são espíritos, não em carne. E esses espíritos estão influenciando pessoas para perder o primeiro amor, para não ter mais experiência com a palavra de Deus que nos ensina a fugir da aparência do mal. Quando nós vemos muitas passagens bíblicas como esta, fugir da aparência do mal, nós estamos nos predisposto a aquilo que aparentar mal. E o que é mal? Mal é aquilo que é contrário à palavra de Deus.
Em Gálatas capítulo 5, nós temos muitas coisas da carne que é considerado mal. E se nós olharmos em Gálatas 5, versículo 16 a seguir, nós vamos ver muitas coisas más que é da parte humana que está na carne, no homem. E estas coisas fazem que o homem se afaste de Deus. Mas aqui, nesse versículo, Paulo escreve para não se conformar com este mundo. Mas tem uma recomendação: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é entendimento? Entendimento é a mente. É na mente que nós vamos entender. E a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E aqui está falando especificamente com a igreja, porque a igreja é que aceitou a Cristo. Então nós, igreja do Senhor, temos a mente de Cristo. Mas se nós temos a mente de Cristo, nós vamos afugentar-se do que é mal e não se conformar com este mundo. Desde o mundo, pessoas que não têm conhecimento de Deus, que está vivendo no pecado, como o mundo humano de pessoas que são de Cristo, lavado e remido com o sangue de Jesus, mas chegou a um ponto de se apostatar. Esta palavra se chama-se negar a fé viva, a fé que afugenta-nos do mal que é o pecado. Então nós vemos que nós não devemos conformar, recusar-se a aceitar passivamente uma situação que se virou padrão que aonde está o pecado não é tão perigoso, não é tão afetante, não tem nada a ver com Gálatas capítulo 5, não tem nada a ver, é coisa de criação daqueles que querem ser santo. E santo é separação do pecado. E não devemos, então, conformar. Mas a recomendação é experimentar a vontade de Deus. Refere-se a um conceito espiritual, teológico, que teológico é tel, que significa Deus, e lógico, de logia, que significa estudo sobre Deus. E aqui, frequentemente baseado na Bíblia, sobre esse conceito de experimentar a vontade de Deus. Quando Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então nós devemos discernir, vivenciar, comprovar o plano de Deus para a nossa vida. E isto é descrito como bom e agradável e perfeito. Portanto, rejeitamos-nos as obras da carne e refugiamos em Cristo, porque assim nós vamos ser felizes e teremos uma mente de Cristo. E a palavra de Deus diz que sem a santificação, sem a separação do pecado, jamais o homem, mesmo com o nome de cristão, poderá ver a Deus. Então, enquanto há tempo, preparemo-nos para encontrar com Deus. Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus.